Muito bem, olha que interessante a colocação de Joana de Ângeles. Esse concurso que se vinha insinuando multissecularmente, olha, multissecular, ele já vinha se insinuando até que pudesse ter importância. Logrou impor-se através das terapias liberadoras de conflitos, tais a meditação, a respiração, a oração, a bioenergia, a magnetização da água, os exercícios da Tai Chi Chuan, o controle mental de inegáveis resultados nas mais variadas áreas do comportamento, do interrelacionamento pessoal, da saúde. Todos esses elementos já estavam em um caldeirão fervilhando. Até que desse ponto, aqueles que têm o hábito de mexer em comida, em fazer doce, como por exemplo, o doce de leite. O doce de leite, vai aqui uma receita: 10 litros de leite para 1 quilo de açúcar refinado ou cristal orgânico. 1 quilo, entende? Só que o que acontece? A panela tem que ser uma panela grossa e tem que ficar sendo mexida o tempo inteirinho até dar-se o ponto. Nossa, Francisco, mas até dar o ponto, quanto tempo fica? Fica horas. Eu digo isso por ter feito inúmeras vezes. Mas por que precisa ficar mexendo? Algumas pessoas colocam um prato dentro um prato emborcado no fundo da panela para não grudar. Eu particularmente não faço isso, eu fico mexendo. Por quê? Porque ele sobe, ele ferve e sobe. E nessa dele subir, você com a colher, você acomoda a situação. Então, para se dar um ponto, leva horas. E aqui, através multissecular, esse concurso que se vinha insinuando multissecularmente. Porque, veja bem, a meditação, desde a época de Siddhartha Gautama, já haviam-se as orientações da meditação, o recolhimento interior. Depois surgiram as outras técnicas, os outros recursos, como, por exemplo, a bioenergia, né? A fluidoterapia pela água, a água magnetizada, entende? Mas isso já existia na época, com outros nomes, mas existia. Meditação nós conhecemos há quantos e quantos e quantos anos, não é? Mas estava ali ainda fervilhando, não é? Os diques erguidos pela intolerância romperam-se ante as novas conquistas e as técnicas regressivas da memória com exclusiva
definição terapêutica, o uso de algumas drogas psicodélicas, como o ácido lisérgico, a hipnose, demonstraram que muitos fatores psicopatogênicos são anteriores à concepção do ser, eliminando a predominância genética na condição de desencadeadora de psicoses, de neuroses, de conflitos e tormentos degeneradores da personalidade. Eles atribuíam a transmissão dos caracteres hereditários. Isso vem de família. Na realidade, não é assim, é um espírito eterno. É o espírito que traz a sua história no seu inconsciente, que foi muito bem estudado por Carl Gustav Jung. O inconsciente coletivo, mostrando inumeráveis histórias de uma mesma pessoa, né? A telepatia, a clarividência, os fenômenos retro e pré-cognitivos, as ectoplasmias, os deslocamentos de objetos sem contato e outros facultaram mais acurados exames do indivíduo que a análise transpessoal pôde abordar com segurança ou neles apoiar-se, a fim de solucionar os enigmas predominantes em pacientes marginalizados pelas outras correntes que a psicologia ou facilmente rotulados de psicopatas. E não eram. Pessoas eram tomadas como pessoas loucas e não eram pessoas loucas. Eram médiuns que estavam tendo a sua expansão de consciência e se comunicando com a espiritualidade. E o povo achava que era loucura. Quanto tempo demorou para que as pessoas admitissem a existência do médium de incorporação? Quantas e quantas foram as dificuldades, né? O ser humano é constituído de elementos complexos que escapam a uma observação superficial. A conceituação materialista, de forma alguma, atende-lhe às necessidades e as necessidades éticas e sociológicas, não logrando elucidar o ser psicológico, exceto quando, ignorando a realidade transcendente, relega a indiferença, a desconsideração catalogada de patologia irreversível. É um absurdo. Patologia irreversível. Mediunidade. Mediunidade não é uma patologia, mediunidade é uma faculdade que eles atribuem o nome como uma patologia, uma doença, né? O ser dual, espírito e matéria, do espiritualismo ortodoxo, permanece incompleto, deixando escapar incontáveis expressões de conteúdo por falta do elemento intermediário, processador de inúmeros fenômenos que lhe completam a existência. Somente quando estudado na sua plenitude, o espírito, o perispírito e a matéria podem se resolver todos os questionamentos e desafios que o compõem, alargando-lhe as possibilidades de desenvolvimento do Deus interno, facultando completude, realização planificadora, estado de nirvana, de samadhi ou de reino dos céus que lhe cumpre alcançar. Não podemos ignorar esta sublime colocação que Joana nos traz. Essa gigantesca tarefa cabe à moderna psicologia transpessoal, que dá as mãos
para a doutrina espírita. E numa só. Em uma só. Entende? Essa gigantesca tarefa cabe à moderna psicologia transpessoal ou à quarta força, que inicia um período de real compreensão da criatura como ser indestrutível, que é fadado à felicidade. A psicologia transpessoal é um braço estendido da doutrina espírita para a psicologia, fornecendo todos os subsídios que até então a psicologia não possuía. Principalmente 3 elementos fundamentais. 3. Espírito, perispírito e matéria. Esses 3 elementos constituem o médium. O espírito é o elemento transcendente. O perispírito é o que cria o mecanismo de contato e aquela conexão com a matéria. Espírito conectado ao perispírito e jungido à matéria, formando assim o ser real, o ser que sobrevive ao corpo e preexiste a morte deste corpo. Espírito eterno. Voltaremos.